Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Oi, gente, boa tarde. Eu aqui de novo, né? Tenho deixado minha companheira aqui à frente sozinha. Não é isso, Hilda? É isso aí, Gardênia, mas a gente vai levando aqui, né? Graças a Deus. Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando aqui no programa Inclusão Urgente. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês, trazendo informação, conhecimento. E hoje a nossa convidada que está aqui presente com a gente vai esclarecer alguns pontos que está aí numa polêmica aqui no município, né, Gardênia? É a questão da terceirização da educação. É um prazer enorme, Flávia, receber você aqui de novo, falando aí, comunicando para as pessoas seus direitos dentro da educação, né? Esclarecendo aí para algumas famílias que estão aí muito apreensivas na questão da pessoa com deficiência, está lá em sala de aula com pessoas que não são capacitadas, né? Boa tarde a todos, obrigada pela confiança de novo, estamos aqui, vamos fazer o melhor para todo mundo. Gente, a gente não... Chega até a ser cansativo, né, nossa fala aqui, todo sábado, nas redes sociais, é sempre... E assim, a gente, Flávia, doutora Flávia, muito obrigada, né, por você ter vindo de novo, a Flávia já é de casa, né, como vocês sabem, ela pode vir a hora que ela quiser. Eita. Porque ela já faz parte aqui também do nosso programa. E a gente é taxada, doutora Flávia, como mães que não estão conformadas, né? Sempre não são satisfeitas. Isso, sempre a gente está inventando. Coisa. Exatamente. Ai, são as mães do contra. Aí, gente, é muito cansativo isso. Só que quando a água bate, né, no joelho, aí todo mundo corre, né? Aí vem atrás de quem? Das barraqueiras aqui. Então, assim, gente, não é questão de barraco, não é questão de não estar satisfeito, mas, assim, a gente cobra o que é de direito dos nossos filhos, né? E a gente faz esse papel muito bem, por sinal. E a gente tem, anos após anos, a gente tem sido cerceado, né? Nosso direito de todas as formas. Saúde, educação, assistência social. E esse ano, né, como o ano novo, a gente achou que ia vir coisas novas, mas aí... antes do ano novo, a gente já começou a saber, doutora, sobre essa questão dessa terceirização. Lembrando, gente, que a gente não é contra abrir oportunidade de trabalho para as pessoas que não têm, né, uma formação específica naquilo, mas a gente sabe que a lei existe, né, que a doutora está aqui para falar mais sobre isso, e que nossos filhos precisam do melhor, né, do melhor atendimento, e a gente sabe que não é fácil lidar com uma criança atípica. A gente fala aqui mais do autismo, porque é a nossa realidade aqui, né, eu como mãe, a Hilda, a doutora Flávia também trabalha bastante nessa área, mas a gente precisa que essas pessoas sejam capacitadas e a gente quer o melhor para os nossos filhos, não é isso, doutora? Exatamente. Não tem como lidar com criança autista, jovem e PCDs se não tiver especialização. Seja de que área for, tem que ter especialização. O que a gente entende como especialização? É o ensino superior. Não adianta você fazer um curso de 36 horas e achar que você tem especialização para cuidar de uma criança autista, né? Então, quando a gente fala em educação inclusiva, as leis hoje, né? A Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Berenice-Piana, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, todas elas falam em profissional especializado. Então, se você está numa sala de aula e você precisa de um profissional especializado, é óbvio que é um professor especializado, né? Porque quem que vai dar aula é o professor. Então, tem o professor regente de sala, e aí você pede um professor especializado para aquele autista. Tá? Em caráter de individualidade, ou seja, que ele seja, o professor seja só dele.
É o que nós pedimos. Porém, não é esse o entendimento dos tribunais. Eles entendem que não pode ser em caráter de exclusividade. Eles não estão completamente... Eles estão errados, mas tem um sentido para isso, né? O que é o entendimento? Poxa, existem 6 alunos autistas numa sala, 2, 3. Cada um vai ter o seu professor. Mais 30 alunos da sala, mais a professora regente. Gente, é muita gente numa sala de aula. É muito custo para o Estado. Já pensou? 30 alunos, 10 autistas, mais 10 professores exclusivos contratados. Quer dizer, os cofres públicos vão sentir muito. Porém, aqui em São José, a gente tem conseguido os professores especializados para a sala. Tá? Então, eu tenho 2, 3 autistas, ele vai atender aqueles autistas. Como isso começou? Está recente ainda, vai. São de 2 anos para cá que a gente tem acompanhado essas decisões judiciais que têm sido mantidas, elas vêm de uns 2 anos para cá. Agora está começando a dividir. Porque antes, sabiamente, o que as diretoras faziam? Elas colocavam um autista por sala. Por saber da dificuldade do trato do professor, da dificuldade do aprendizado, da convivência social com os demais, né? Então, estava assim. Então, estava indo tudo bem. Tinha um professor para aquela criança e tal. Começou com o aumento do autismo, né, que está cada vez maior, já começou a entrar 2, 3, e agora os professores estão começando a dividir. Porém, tem um detalhe. Aquele professor que entrou judicial e tem o professor, o aluno que entrou judicial e tem o professor, ele tem. Se tem mais 3 na sala, o professor não pode atuar, só se eles judicializarem. Então, se a outra criança entra, aí aquele professor que está também ajuda ele. E aí todos têm que entrar. Não é uma coisa fácil. Não é simplesmente se matriculou, ele é autista na sala 2 do 2º ano B, do Fundamental 1, tem 3 autistas, vão colocar, tem o professor disponível. Não. Eles não dão o professor disponível, você tem que judicializar, até para dividir. O que eu acredito por experiência? É novo ainda, né? Começou a divisão agora. Agora nós vamos ter embasamento para provar para um juiz, para um promotor, que não dá para dividir. Porque tem que passar pela prática. Né? Por causa do gasto, porque é muita gente, porque tem todos os porquês deles, né? Até porque, né, Flávia, se a gente for pensar, não tem como dividir, até porque os autistas, a gente pode dar dando aqui, gente, o exemplo do autismo, mas existe várias deficiências. Sim. Tem os graus de comprometimento, né, dessa criança. Tem. E aí, às vezes, imagina um professor com 5, né, porque parece que eu vi o trecho da lei lá do Estado, que mudou agora, da resolução, na verdade, né, é uma resolução. É que o professor, ele pode ficar até com 5. Aí você imagina, como que vai dividir esse professor para 5? Então, 5, um que fica quieto e não aguenta barulho. O outro que precisa se movimentar para aprender. O outro, ele não consegue, ele é 1. Então, na prática, nós vamos conseguir a comprovação de que não dá certo. Né? E aí, começar a mudar essas decisões. Mas, pela lei, o autista, ele tem direito ao professor especializado. Eles falam tutor, eles falam profissional especializado, né? Mas é o professor. E precisa também da indicação médica. É aí que a gente fala que a saúde não é separada da educação. Então, um professor especializado em autismo, na verdade, o professor ele tem que ter especialização em educação inclusiva, autismo e desenvolvimento infantil, para atuar com o autista. E também terapia. Ele tem que aplicar terapia. E hoje existe
aba para educadores, aba para leigos, aba para pais e mães, aba a terapia toda, e entre outras. Então, o que eu faço nos meus processos? Eu peço, além da especialização, que ele tenha o curso aba para educadores. Porque se ele consegue perceber uma crise e atuar naquele momento, ele evita a crise e a criança aproveita melhor o aprendizado e fica mais tempo na sala. A gente sabe que as crianças não aguentam, é muito estímulo, os demais conversam muito, é muito barulho. Eles não conseguem ficar o período todo como os outros. Mas, com um professor especializado e com esse cuidado a mais, esse curso a mais, vai beneficiar muito. E a Lei Municipal de São José dos Campos, num dos artigos dela, ela fala que a educação e a saúde andam juntas. E é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, em todas as reuniões que a gente vai, é que a saúde, a educação, até mesmo o esporte, eles têm que estar junto para reabilitar essa pessoa no meio social. Exato. Aí eu pergunto para você, Flávia, com essa terceirização, com pessoas que não têm nenhuma capacitação, como que vai impactar na vida dessas crianças com autismo e outras deficiências na educação? Então, sem especialização, não está sendo cumprida a lei. A terceirização, ela não é um problema, desde que os profissionais que estejam sendo colocados nas escolas sejam profissionais especializados, com ensino superior em educação especial, inclusão, desenvolvimento infantil, autismo e cursos da área da saúde, que vai engrandecer o trabalho deles. Não tem como. A saúde não anda separada da educação, mesmo porque nas leis eles colocam que os pais têm que falar com a equipe multidisciplinar, têm que levar os laudos para saber o que está sendo feito, ou seja, não se anda sozinho, nenhum nem o outro. A terceirização, ela não é ruim, se ela for feita nos moldes da lei. Então, Flávia, há uma controvérsias até dos profissionais também da área da educação, no sentido de que essa terceirização que se iniciou agora, né, esse edital, ele está terceirizando pessoas de nível médio, né, que, na verdade, a terceirização iniciou com, há 2 anos atrás, é isso, Hilda? Foi no ensino fundamental com os profissionais de apoio, né? Que nessa época, quem fazia esse trabalho era os professores eventuais e PDs, né, que são contratados pelo município. Exato. Que são aqueles professores que fazem processo seletivo, ficam aguardando, né, ser chamado, e aí, na falta do professor ou na falta do estagiário que fazia esse trabalho de apoio, Flávia, esses profissionais entravam. E, querendo ou não, eram profissionais de nível superior, que a maioria tem especialização na área, pós-graduação, então, assim, não era com a pessoa de nível médio que as crianças ficavam. E também não ficavam com o estudante, né, de pedagogia. Então, esse é o profissional de apoio que fica nas salas multifuncionais, não é isso? E o AEE... Nas salas regulares também, eles ficavam. A sala multifuncionais... Mas não ficava o tempo todo. Eles entram e saem. Não, eles entram e saem até porque eles estão ali para cobrir alguém que faltou. Isso deve permanecer, está na lei, é o que eles cumprem do que está na lei. Então. Mas o que não é cumprido, que é o profissional especializado, que é o professor... as mães devem judicializar, e não é de primeira série, não. É de piquititinho. Uhum. Aí agora, Flávia, esse edital novo que lançou agora, ele é para terceirizar os agentes escolares que falam, que realmente eles são de nível médio. Só que aí, de novo, a gente volta naquilo que eu falei antes. Quando esses profissionais não estão, que geralmente a maioria desses profissionais eles têm nível superior, até por isso eles passaram no concurso, que Sim. não é um concurso fácil, né? Sim. E aí, o que acontece? Eles chamam novamente PDs e eventuais para cobrir essas pessoas, que são profissionais capacitados que vão ficar com essas crianças. E aí, a justificativa do Poder Público de São José para essa terceirização é: não estou terceirizando os professores, eu estou terceirizando pessoas que são de nível médio, mas que na prática não é. Não, porque são eles que exercem a atividade do superior. Exatamente. E camuflado, fica camuflado. Né? E aí, assim, alguns eventuais estão até a favor da terceirização, porque, querendo ou não, eles foram remanejados agora, Flávia, para fazer trabalhos administrativos.
que, assim, é bem melhor e é realmente o cargo a qual eles fizeram a prova para exercer. Só que, na prática, lá atrás, eles não ficavam na secretaria nem em trabalhos administrativos, eles ficavam em sala. E é muito cansativo, a gente sabe, né? Sim. Que é cansativo. Então, assim, eu acho que está faltando, Flávio, um alinhamento tanto das famílias como desses profissionais com os professores também que são efetivos. Porque aí a gente vai esbarrar num problema que vai prejudicar todo mundo. Os efetivos, que eles vão ficar sobrecarregados, Sim. porque eles vão ter que cuidar, ser o regente da sala e ainda cuidar daquela pessoa que está de cuidadora, que não tem a especialização para ficar com aquela criança. E pior do que não ter ninguém. E os agentes educadores, querendo ou não, gente, eles estão totalmente enganados que vão ficar só fazendo trabalho administrativo. Exato. Porque quando na escola não tem profissional ali para suprir aquela sala, eu sou professora e eu sei dizer isso porque já passei por isso. Eles te remanejam para qualquer lugar para você tampar o buraco ali, porque a sala não pode ficar sozinha. Exato. Então, assim, gente, eu acho também, Flávio, eu posso até, gente, estar me colocando aqui de uma maneira errada, mas essa é a minha opinião. Tá tendo o egoísmo também Sim. da classe, sabe? Eu acho que todo mundo teria que sentar e falar assim, não, se o Joãozinho não tem lugar para o Joãozinho aqui, eu que sou a Francisca, eu vou ter que cobrir o lugar do outro. Então, ali vai causando um problema maior. Então, eu acho que hoje, Flávia, a solução aqui para o município seria ou cria um cargo de nível médio ali para auxiliar nos cuidados, né, de higiene, não na parte educacional. Exato. Porque a gente sabe que não tem como, gente, cobrir a parte educacional se eu não tenho especialização. Entendeu? Porque, tipo, eu vou dar um exemplo aqui seu. Você, para atuar na sua área, você teve que se especializar na sua área de atuação, não é isso? Então, assim, como que o povo vai tapar buraco? E aí fica muito complicado. Aí, querendo ou não, Flávio, ele está dentro da lei. Entendeu? Aí é por isso que a gente dificulta tanto essa nossa luta das famílias, né? Então, mas é que você vê um medo dos funcionários, né? A diretora da escola, ela não pode ir contra o poder público. Então, ela nunca vai fornecer um relatório verdadeiro daquela criança, né? Ela sabe que precisa, todas as diretoras sabe que precisa, fala para a mãe, olha, eu não posso falar para você, tá? Mas procura um advogado, porque eu não posso relatar que o seu filho precisa de um professor. Então, a mentira já começa aí. Então, ela vai na escola, ela não tem o apoio na escola. Aí, tem juiz que baseia a sua decisão na escola. Você não concorda que quem que está com a criança ali todo o tempo? É a escola. Qual é a melhor ente para falar se a criança precisa ou não? A escola. Mas daí ele vai no médico, no psiquiatra, no neuro, e o neuro fala assim, o neuro vê que não está tendo evolução. Então, os médicos veem que não há evolução. Então, eles indicam. Olha, eu indico um professor especializado para atendimento em sala de aula. E agora, os juízes também estão se baseando nos laudos médicos. Alguns médicos, hoje, já estão com medo de dar esse laudo. Porque estão falando assim, bom, eu sou da área da saúde, eu não tenho nada que me meter na educação. Então, não são todos os médicos mais que estão dando esse laudo. Então, a vida dessa família, do autista, já começa a ficar mais difícil. Até porque, Flávia, os médicos não tem como dar um laudo falando da educação, porque eles não estão lá presentes para descrever realmente o que a criança necessita. E a escola, né, não pode. E a escola nega porque fica com medo de retaliação. Exato. Daí o professor fica com medo de perder a cadeira dele e não se impõe. E é aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? Eu não posso fazer isso, mas tenta por aqui. Se todo mundo se impusesse, a família, os professores, os diretores, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, todo mundo andasse junto, ia ter uma economia, Sim. Tá? Ia ter uma evolução. Todos os professores que estão nas escolas públicas, gente, que estão acompanhando os autistas, essas crianças, esses jovens estão tendo um ganho inimaginável. Eles estão evoluindo, inclusive os autistas não verbais de grau severo. Eles começam a aprender a sentar. Sabe, eu acho que as mães, elas não têm muita... Quem não tem um filho autista, tem coisa que uma mãe de uma criança dita normal, ela não precisa ensinar para o filho, que é sentar, esperar, assistir um filme. Uma mãe atípica, ela tem que ensinar ele a esperar, a sentar, esperar.
na cabeça dele, ele fica pensando, mas por que eu estou aqui sentado? Né? A gente nem sabe o que ele está pensando. Mas coisas que são básicas para a gente, como levantar e andar, subir um degrau, para uma criança autista, ela tem que ser ensinada. Ensinada, coisas básicas. Então, precisa na escola, por isso que eu falo, desde pequenininho, um professor especializado, para pegar na motricidade ali dos trabalhinhos de pequeno. Porque daí, quando chegar no primeiro aninho, ele vai estar muito mais preparado para a aprendizagem de letra e juntar as coisas. Entende? Então, é necessário ir pegar os médicos. Bom, a classe precisava se unir, mas fica difícil. E aqui, Flávia, quando fala que os professores, mesmo aqueles agentes têm que ter essa capacitação, eles precisam também conhecer como lidar com aquela criança não verbal. Exato. Será que isso eles vão aprender? Porque assim, não é só, eu vou na sala de aula, eu vou sentar lá com um aluno, seja autista ou com outra deficiência, ou ficar acompanhando ele nos corredores ou no pátio, como a gente sempre vê. Por isso que eles não aprendem. Por quê? Eles ficam, desregulou, vai lá para fora e fica andando. Não é, Gardênia? É sempre isso que a gente vê. Andando, comendo. Andando, comendo. Não tem nenhuma atividade, ou a professora não vai dar conta de fazer um PEI para cada aluno se ela é uma só. Se lá só vai ter um agente, e nem o agente cuidador vai poder aplicar o PEI, porque ele não pode. Até onde eu sei, ele não pode. Não, porque o agente, ele é de nível médio. Exatamente. E, na verdade, gente, o agente, ele nem era para ficar com os cuidados, na verdade, das crianças, né? Exatamente. Eu acho que quando a pessoa vai prestar a prova, né, que são concursados, eles para trabalhos administrativos dentro da escola, é um apoio mesmo escolar, né? Ali, na parte administrativa e da organização da escola. E aí essas pessoas foram, né, remanejadas para ficar de cuidador, né, e fazem trabalho com excelência. Quando eu era estagiária, eu trabalhei com uma gente maravilhosa, me ensinou muita coisa. Hoje ela é professora, a Silvana, e assim, são pessoas que trabalham muito, gente, muito mesmo. E hoje eu acho justo eles estarem em trabalhos administrativos, porque eles prestaram o concurso para isso. Eu acho que a pauta aqui mesmo hoje se tem professores capacitados e já que eles querem terceirizar, que tenha transparência nessa terceirização, que seja chamado, né, Flávia, todo mundo para conversar e falar, olha, quem vai fazer o apoio vai fazer só o apoio. Agora, quem vai aplicar o PEI, quem vai acompanhar a criança que tem um nível, né, de comprometimento maior, ou que tenha nessa prescrição, como a Flávia falou, seja um professor especializado, porque tem muito professor na rede. Eu estou num grupo de professores da educação especial que tem, acho que no processo seletivo, mais de 5 mil professores, então, assim, que estão aguardando, né, que são capacitados, que estão aguardando para trabalhar. E, assim, o que eu fico mais chateada, Flávia, e assim, a gente tem contribuído, participado muito dessas reivindicações dos professores, a gente está com um abaixo-assinado, aí rodando, né, para os pais, familiares, professores, todo mundo, a sociedade, para nos apoiar. Porque estão tirando o trabalho dessas pessoas, sabe? Para poder colocar pessoas que vão ali fazer um curso, sei lá, rápido, de 6 horas, 36, a gente nem sabe. E o poder público não chamou a gente, né, que somos os pais, os professores, para discutir isso. Então, isso é um absurdo, gente. Não tem como a gente ficar quieta, sabe? Então, é que aí a gente lida com a honestidade doente, porque está na lei. Então, o mínimo que se espera é que seja um agente com curso superior. Para mim, particularmente, eu acho que tem que ser um cuidador enfermeiro. Eu não acho nem que pode ser uma pessoa de boa vontade para levar meu filho autista no banheiro. Ele tem que ser um cuidador enfermeiro, ele tem que ter especialização em enfermagem para psiquiátricos também. Mas isso é um sonho ainda a ser conquistado. Hoje, eu valorizo essas pessoas, elas são boas pessoas, elas têm um bom coração, elas estão ali como cuidadoras, também como um trabalho, levam no banheiro, levam para alimento, e tudo bem, tem ensino médio, e tudo bem. Mas, professor, o AEE ali, que está na sala de recursos, né? O profissional de apoio que está na sala de recursos, ele tem que ter especialização. E o ente público tem que todo ano reciclar essa pessoa. Então, ela não pode ficar parada. Na lei aqui municipal diz,
anualmente eles têm que ter curso para relembrar, para se reciclar, e os cursos que vão aparecendo a prefeitura tem que dar. Se dão, nós não sabemos. Cabe à classe de professores tudo exigir isso. Agora, o que nós podemos fazer? Eles sempre vão pelo mais barato e pelo mais fácil. Exatamente. Tá? Eles fazem o mínimo e acham que estão fazendo o máximo. Eles acham que o aluno não aprender na sala de aula, mas ele ir lá para a sala de recurso uma vez a semana, pronto, está resolvido. Entendeu? É a mesma coisa que o aluno com problema visual. Não, o surdo também, né? Ele vai aprender como a língua de sinal, se não for ali na hora. Se não tiver um tradutor de Libras, para ele aprender a matemática e o português ali na hora, ele não está incluído, gente. Ou ele vai para a sala de recurso aprender tudo que daquela semana num dia. Num dia. Ou seja, ele vai ficar para trás, ele não tem deficiência intelectual. Então, não tem como, as coisas têm que ser na hora, é cíclico. O autista ele tem entendimento que ele está ficando para trás. A coisa mais prazerosa para uma criança autista é num trabalho de grupo, está todo mundo junto, está a professora que está só com ele e a outra professora falando. Isso é inclusão. Nós não estamos há 40 anos atrás, quando a gente era nova, que não existia isso. Hoje, as crianças, elas estão acostumadas com os autistas, com o síndrome de Down, com os PCDs. Eles querem incluir esse colega. Ou a gente aproveita isso, coloca um professor especializado, que o ente público tem mania de falar, o professor especializado, ele não vai ter a socialização. Vai ter a socialização, sim, senhor. Porque ele vai estar aprendendo na hora junto. Ele não vai olhar para trás e ver que ele está atrasado. Até o autista mais comprometido, ele percebe isso, gente. Então, ele tem que estar junto. Por mais que ele não fale, ele está junto, ele está vendo a matéria, ele está com a professora do lado. Isso é inclusão. Mas eu reforço. Agora, nós estamos vendo que, em conjunto com outros alunos, não está funcionando. Por exemplo, tem um cliente meu, ele é bem comprometido. Ele não fala, e quando ele está muito irritado, ele bate. Porque ele não fala, ninguém está entendendo ele vai para cima. Esse aluno não pode dividir professor, você concorda? Como que ele vai dividir o professor? O professor vai dar atenção para o outro e para ele, e ele não vai entender e vai entrar numa crise e vai bater nos demais ou nele mesmo. Então, em alguns casos, o que o médico fala no laudo e o que está acontecendo na escola, se a escola pudesse reportar isso com honestidade, com clareza, né, porque eles falam nas entrelinhas. Ele precisaria de um acompanhamento, tal, mas não afirma. Porque se afirmar, como que a gente fala? Sofre represália. E passou um comunicado na DE de São José, isso, que o diretor e os professores não podem, que está ferindo as regras do estatuto lá deles, não é CLT, né? Eles são concurso. Então, assim, os juízes, os promotores, eles têm que olhar que cada um é cada um. Um autista que já é um grau leve, que fala bem, que já está alfabetizado, ele pode dividir com o outro. Há casos e casos. Hoje não se observa isso. Hoje é professor especializado? Sim, mas para todos da sala. Pessoal, vamos interromper aqui um pouquinho a Flávia, né? Tá a linha de pensamento maravilhosa. A gente está com uma contribuição aqui de um professor, do João, aqui no chat. Muito obrigada, viu, João? Me corrija se eu falar algo aí, porque eu tô por fora da atuação aqui em São José. Ano passado eu atuei mais em Jacareí, mas eu estou por dentro de todos os grupos. E eu estou adorando aqui sua contribuição aqui no chat. E a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso bate-papo aqui sobre a terceirização, sobre a inclusão. Lembrando, gente, que a gente está falando aqui da terceirização, mas a terceirização da educação infantil, ela não vai só prejudicar crianças atípicas, tá? A terceirização vai acontecer para todas as crianças. A gente jogou aqui na pauta do inclusão, porque é a pauta que a gente fala aqui sobre, né, as crianças atípicas, famílias atípicas, mas, assim, é para todas as famílias se preocuparem com isso, né? E a gente vai para o intervalo.
Um minutinho aqui, que o Juan pediu aqui 1 minuto, gente. Então, é isso. E a gente quer mesmo, doutora, essa transparência, que a lei seja cumprida, né? Da maneira que a gente... Exatamente. Que a gente vai judicializar, sim, mas, poxa, cumpre aquilo que o juiz determinou. Né? No segundo, a gente fala mais disso daí. E também a gente entende, né, que as pessoas que fazem a prova, os concursos, essas pessoas, elas têm que trabalhar dentro daquilo que elas foram, né, contratadas. E aí, então, assim, a gente não está a favor e nem contra nenhum lado, né? E a gente vai agora para o comercial, gente. Naile Design, especialista em alongamento de unhas, fibra de vidro e banho em gel. Transforme suas unhas em uma obra de arte. Fala com a Aline no telefone 12 98251 8206. Agenda seu horário. Glam Squale, esquadria de alumínio e portas de ACM, empresa de qualidade e garantia de serviço. Faça seu orçamento. Fica localizado na rua Finlândia, número 61, Vila Nair, São José dos Campos. Telefone 12 988 690436. Fala com Leonardo. Oi, gente, estamos de volta. O comercial é bem rapidinho. E a gente hoje aqui, né, para quem está chegando agora, está entrando agora no link, a gente está aqui com a doutora Flávia Fidalgo, que é advogada, especialista em direito da saúde. E ela está sempre aqui nos apoiando, né, no programa. E hoje a gente está falando sobre a questão da terceirização, né, que aconteceu, que está em processo, né, ainda está em andamento aqui no município, vai terceirizar os agentes educadores, que são de nível médio, mas aí que vai ter um impacto também muito grande, tanto para os professores, PDs e eventuais, que vão diminuir essa questão de oportunidade de trabalho, e também essa especialização que a gente busca tanto, né, dessas pessoas para lidar com as crianças atípicas, né? Como eu falei anteriormente, não vai só prejudicar crianças atípicas, né, mas também todos os alunos no geral, e a gente está muito preocupado porque a gente não foi chamado para essa discussão, e os filhos da gente, né, doutora, são os bens mais preciosos. Exato. E a gente tem sim que se importar. Tem muitas pessoas, Flávia, que me falam assim, mas educação infantil é só para criança brincar, não tem nada de pedagógico. Gente, eu quero falar para vocês, como professora de educação infantil, que a base da educação começa na educação infantil. Né, essa criança desenvolver, e que não é só brincar, que o professor trabalha diversas coisas com a criança, dentro de uma maneira lúdica, é claro, porque você está trabalhando com uma criança de educação especial. A minha amiga Hilda aqui também, para quem não sabe, também ela é pedagoga, ela é mãe atípica também. E, recentemente, Flávia, teve uma manifestação lá em frente do Paço Municipal, que a gente também foi lá, né, para poder contribuir com os profissionais. No dia a gente foi mais como mãe, né, Hilda, para dar esse apoio. E a gente tinha um grupo grande lá de professores, mais de 70 professores. E aí foi vinculado na mídia que eram 3 mães que estavam lá reclamando, porque é assim, a gente é desmoralizada, desmentida, descredibilizada o tempo todo. Eu queria até colocar uma foto, vou colocar a foto aqui, que é de um grupo pequeno que a gente tirou, que eu tenho autorização das pessoas. Juan, você pode colocar a foto, por favor? Então, ali é a foto da minha amiga, Gisele, a Hilda, que estava tirando a foto no momento. Mas, assim, tinha um grupo grande, a gente foi lá para frente do Paço Municipal, né? Não fomos recebidos... na verdade, fomos recebidos, sim, por um assessor, né, do prefeito, mas ele mesmo não nos recebeu. A gente queria entender, né,
como que essa terceirização está acontecendo, né? De que maneira também vai prejudicar essa questão das crianças e também dessas oportunidades de emprego. E aí a gente pede, né, Flávia, como sempre, esse apoio das famílias. Eu acho que essa briga, como eu já falei anteriormente, não é só nossa, né? Eu acho que é da população de São José, das famílias, né? E é isso. E, Flávia, a gente hoje de manhã, antes de vir aqui para o programa, eu e a Hilda estava alinhando, né, Hilda? A gente sempre fica alinhando o que falar aqui. E a gente falou assim, a gente vai ter uma advogada maravilhosa, por sinal, que é você. E a gente queria falar um pouquinho sobre a lei de 2016, acho que a 9.425, é isso, Flávia? Isso. E eu queria que a Flávia falasse um pouquinho, gente, que essa lei, ela é uma lei muito boa, por sinal, uma lei municipal. E que ela não é muito falada. E eu queria, Flávia, que você falasse a importância dessa lei no município. Inclusive que fala da educação, né? Isso mesmo. Então, ela fala da educação e o mais interessante dela é que ela une a educação com a saúde. Então, ela coloca num dos artigos que os profissionais têm que ter estudo no ABA, nas terapias para o autismo. E isso é o mais inovador, né? Ela prioriza as abordagens terapêuticas e educacionais, eficazes para o aprendizado. E fala do ABA, dos PECs e do TIT. Não precisa falar mais nada. Essa lei ainda é melhor do que as demais, né? A gente tem a Lei Berenice Piana, que vê o professor especializado. Nós temos a Lei de Inclusão, né? A Lei Brasileira de Inclusão e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que admitem esse profissional, o professor especializado, né? Algumas chamam de tutor, enfim. Isso está previsto em lei. E essa lei não é muito falada, né, Flávia? Essa lei não. É muito conhecida aqui no município. É uma lei tão complexa que ela engloba não só a educação, mas todo o tratamento que aquela pessoa com autista tem que ter durante todo o percurso da sua vida. Na rede básica de saúde. No SUS. O ABA, as terapias, a equipe multifuncional, multidisciplinar. Ela realmente abre um precedente para, junto com as demais, né, as demais leis federais, porque a gente tem a Constituição, que é a mãe de todas, as leis federais, num grau de hierarquia, as leis estaduais e as leis municipais. Então, a Constituição, ela prevê o profissional especializado. As leis federais, que é a Lei Berenice Piana, a Lei de Inclusão, também prevêem. Temos uma lei estadual que prevê também, e essa lei do município de São José. Você, como advogada, Flávia, essa lei, ela obriga o prefeito a cumpri-la ou não? Toda lei é para ser cumprida, né? Mas você vê que não tem no sistema tudo isso daqui que está aqui. Não tem. E também ele não está procurando os profissionais, porque uma coisa ele não está cumprindo e falando, nós estamos abrindo para contratação, nós estamos abrindo edital de concurso para entrada de médicos especializados, assim, enfim, não tem nada previsto para São José. Então, não está sendo cumprida. E o que eu acho mais incrível dessa lei, que a maioria das famílias e profissionais não conhecem essa lei, é que se você for ver, Flávia, ela é uma lei bem atual, né, no sentido de que caberia, né, ao município, se o município fizesse, seria muito bom, mas que ao mesmo tempo, né, Flávia, a primeira lei de autismo, ela foi de 2012, e essa lei é de 2016, Sim. Então, assim, não é falta de conhecimento do poder público, do que a gente precisa, porque eles sabem, está escrito na lei, entendeu? E assim, só falta fazer, porque essa lei ela é muito completa, eu acho. Ela é bem completa, porque eu já andei consultando, Flávia, em outros municípios, nem existem essas leis assim, municipais. Não. Né? E quero também, gente, agradecer aqui a uma pessoa que está aqui no programa, que lutou por essa lei, gente, que é a Hilda. Graças a Deus. A Hilda, gente. Fiz parte de um grupo, porque eu acho que uma pessoa não faz nada sozinho. Isso mesmo. Fiz parte de um grupo quando essa lei foi sancionada. Nós ficamos muito felizes, Flávia, quando foi aprovada por unanimidade. Mas, infelizmente, ela foi engavetada, né, Hilda? Foi vetada. Ela foi feita no governo do PT. Isso, né? Só está aí, ela não, igual aquilo que você falou, ela não é cumprida,
Porque, assim, quando fala, não vamos fazer aba, mas a lei não está falando só de aba, ela está dando várias outras alternativas para trabalhar com essa pessoa com deficiência, né? Ela está aí ampliando tudo para que possa ter esse trabalho na educação, na saúde e trabalhar em conjunto para que essa pessoa tenha autonomia e uma vida digna, né? Exatamente. Mas, infelizmente, a gente continua aqui, Flávia, nessa terceirização, com pessoas que não são capacitadas, os adultos sem nenhum atendimento, né, que a gente sempre fala aqui, né, Gardênia? Fica até meio chato a gente falar, mas quando a gente fala da inclusão, a gente não pode deixar de falar dos adultos. Dos adultos também, porque se lá na educação é terceirizada e eles não conseguem fazer com que essa criança ela tenha uma alfabetização correta, mesmo aqueles que não seja verbal, ele não adquire uma autonomia, ele vai crescer um adulto complexo, com várias complexidades. Ele não vai crescer aquele adulto mais comprometido ainda. Mais comprometido, porque aí tem as puberdade, aí vem a questão hormonal, o medicamentoso, só usar medicamento gera efeitos colaterais. Exatamente. Não vai ter nenhuma atividade, vai ficar trancado dentro de casa, e aí é onde vai gerar aquele transtorno que a gente sempre fala aqui, né, Flávia? Inclusive, no caso do Silvio, que a gente falou no programa passado, tem um artigo, né? Lei, você viu? Essa lei coloca no artigo 6. O autista tem direito à moradia, inclusive à residência protegida. Ela é muito boa, essa lei. É muito boa e pasmem, a prefeitura é contra essa residência inclusiva, e nos processos, inclusive, ela fala que não tem direito, mas ela mesma tem a lei. E também, gente, agora no início do ano, hoje, inclusive, uma amiga minha maravilhosa entrou em contato comigo e falou do PEI. Também tem o PEI aqui na lei, né? Falando que tem que fazer o PEI. E já quero deixar aqui o recado para as mães, que a escola tem 30 dias para fazer o PEI do seu filho, tá? Vocês vão lá cobrar, que é direito, para fazer esse PEI. Vocês depois leiam o PEI todinho para ver se está dentro do que seus filhos necessitam. Eu indico também as mães a fazer cursos, tem muitos cursos online ensinando como fazer o PEI, até, né, doutora, para as mães entenderem como que é o PEI, porque, assim, eu como professora, a Hilda, que é uma pessoa engajada, a doutora aqui, Flávia, que é da área, ela entende o que é um PEI. Só que muitas mães, Flávia, pega, sei lá, um papel ali escrito um monte de coisa que elas não sabem, na verdade, o que é aquilo. Aceita e pronto. Isso, aceita, e aí não sabe também se está sendo aplicado. Também quero deixar aqui também de alerta para as mães que esse PEI, ele não é feito uma vez e esquecido, não. Tem que existir um acompanhamento do PEI, e depois para ver quais foram, né, os marcos que aquela criança atingiu dentro daquilo que é esperado, e aí depois ter esse acompanhamento e fazer um outro PEI. Então, assim, né, fiz um PEI, aí vou, sei lá, até o 9º ano com PEI. Não é não, gente. O PEI, ele é individualizado, né, por isso que é PEI, né, Plano de Ensino Individualizado, dentro da característica daquela criança, adolescente, né. E assim, aí essa minha amiga me perguntou hoje, e o PEI, eu cobro quando? Eu falei, minha linda, já pode começar a cobrar, porque começou as aulas agora essa semana, e aí o professor tem um tempo, é claro, né? Não vai fazer agora também. Mas ele tem um tempo para acompanhar essa criança, ver, né, essas dificuldades, ver o que pode trabalhar com essa criança. A gente, falando novamente para o autismo, que é nossa experiência aqui, ver quais são as preferências, né, Hilda, da criança para desenvolver o PEI parecido ali com o que a criança gosta. Com a equipe multidisciplinar de terapias. E aqui na lei fala até com o clínico, né, aquele médico que acompanha aquela criança. Exato, o psiquiatra, o neuro que acompanha. O pediatra. Sim. É uma equipe unida, por isso que não dá para separar a educação da saúde, não dá. Verdade. Outro problema que a gente está tendo, gente, agora, na parte do Estado de São Paulo, é que tudo é judicializado, como eu já falei, e nós entramos, os advogados entraram com as ações requerendo os professores especializados na rede estadual. Muitos juízes colocam o profissional de apoio, né? Nas sentenças, eles revalidam as tutelas deferidas, que dizem, confirma a tutela deferida para determinar um profissional especializado para acompanhamento, não em caráter de exclusividade. E alguns juízes colocam profissional de apoio, né?
embora toda a argumentação da sentença seja no sentido de professor especializado, por causa desse parágrafo final, o que o governo do Estado fez? Como o profissional de apoio, ele tem estudo ensino médio, eles mandaram embora todos os professores que não tem na sentença escrito professor especializado e colocaram o pessoal de ensino médio. Então, as mães ficaram desesperadas, teve um monte de passeata em Suzano, Mojimirim, Mogi Guaçu, várias cidades, os professores foram demitidos, o que não pode acontecer. Então, assim, todo detalhe é importante num processo. A gente tem que se atentar, conversar bastante com os juízes, para que você vê, toda a argumentação que o juiz deu foi de professor, mas no final ele escreveu profissional de apoio, mas ele já tinha fundamentado lá em cima. Então, é a desonestidade que eu falo, que a gente tem que se atentar para tudo. Outro detalhe é que a rede estadual ela está sendo municipalizada. O prefeito Anderson deu uma entrevista que até o final de 2025, mais tardar começo de 2026, todo o Fundamental 1 e 2 será municipalizado, não haverá nenhuma escola, inclusive o Marioto dentro do CTA. Todos esses professores conseguidos serão perdidos e terão que ser entradas novas ações na rede municipal de ensino. Então, a gente tem que ficar atento, a gente tem que se preparar e tem que lutar pelo direito. Sim, senhor. Não desanime, porque mãe de autista não vai parar nunca. E não ter medo, né? Porque exatamente. A gente vê essa questão de... muitos pais, né, Hilda, procuram a gente nos grupos, falam com a gente, às vezes, na rua, porque não sabia, né, Flávia? Mas agora viramos pessoas públicas, eu e a Hilda. Isso aí. Muito obrigada, gente, pela audiência de hoje. Quem participou aqui no chat, o programa está finalizando, né? O Juan está aqui sinalizando, né, Juan? Estamos já quase no tempo já. Quero agradecer novamente a Flávia por ele, né, se disponibilizar vir aqui no programa. Pena, né, Flávia, que o tempo é muito curto, não é isso, Hilda? Curtíssimo. E eu quero fazer alguns agradecimentos hoje, de algumas mensagens que eu recebi no meu WhatsApp, que é o número que fica no folder de divulgação aqui do Inclusão. Gente, então vocês mandam lá um recadinho, vem para mim aqui no meu WhatsApp e eu passo para as meninas, tá? A Juliana está afastada, mas a Hilda está aqui comigo. Então, eu quero agradecer a Lídia de Rondônia. Gente, a gente tem uma fã em Rondônia. Olha que legal. Aonde que chegou? É uma mãe atípica também. Ela é professora da rede municipal de Rondônia. Falou que, nossa, que lá eles estão ainda engatinhando. Ela falou que a gente é muito guerreira, que acompanha a gente nas redes sociais. Eu fui dar uma fuçadinha lá, ela já me segue. Muito obrigada. E é isso, gente. Nosso papel aqui, né, como a gente sempre fala, a gente não é profissional da área de... Ai, gente, como que é? Me fugiu a palavra agora. Jornalismo. Jornalismo, apresentadora. Não é apresentadora, mas a gente é mãe, a gente está pesquisando, a gente dá umas escorregadinhas aqui e acolá, né, mas a gente agradece e agradecemos mais ainda os profissionais como a doutora Flávia, né, isso, Hilda, que sempre está disponível, né, para prestar essas informações para a população, que é muito importante. Quero dizer, gente, que aqui a gente não levanta nenhuma bandeira política, mas a gente tem que falar o que é verdade, né, o que está acontecendo. Então, a gente vai falar... Quando fala da pessoa com deficiência, né, Gardênia, a gente, nada mais que a gente falar aqui no programa, quando vai afetar essa pessoa. Então, assim, querendo ou não, essa terceirização vai ter um grande impacto na vida dessas crianças com deficiência, não só o autismo, como a gente fala aqui, mas o TDAH, o TDL, são crianças que precisam de um professor capacitado do lado para poder ensinar elas... E tornar a vida delas mais fácil. Mais fácil. Porque assim, elas têm uma compreensão diferente, elas não vão entender o que o professor está falando para todos, tem que ser um para um, a gente sempre fala isso aqui. E o autismo, que vem aí com várias comorbidades, né, às vezes não verbal, às vezes hiperativo, como se diz, que se autoagride, então ele necessita desse acompanhamento. Como a Flávia já falou várias vezes aqui, a educação e a saúde tem que trabalhar em conjunto, em busca de um adulto com autonomia e independência. É isso aí. E a gente vai falar, como a gente já elogiou, né, coisas boas também no município que aconteceu. Então, assim,
Eu recebi uma mensagem no meu privado hoje por um comentário que eu fiz numa publicação aí de um jornal de São José. Nossa, mas você só fala mal do grupo B e o grupo A. Você é do grupo A? Gente, eu não sou do grupo nenhum. Só que se estiver errado, eu como munícipe, que contribuo com meus impostos aqui, como também professora, como mãe, eu vou falar. Então, assim, ninguém vai calar minha boca, ai, que não sei o quê, eu não defendo o lado certo. Então, se você fizer certo, pode ter certeza que eu até cito aqui o nome das pessoas. Como várias vezes a gente já pegou o microfone aqui e agradeceu. A gente sempre agradece o pessoal da equipe de esporte, do prefeito Anderson, que é muito boa. Ó. Esse aí tá de parabéns, tá? A equipe todinha da estimulação. Do ano passado. E esse ano a gente ainda vai dar uma conversada, viu? Para poder arrumar algumas coisas aí. Prefeito, tem que ampliar as vagas de natação. O meu filho está esperando lá. Mas tudo bem. A estimulação global lá para a região sul, que a gente está guardando ainda. Isso, que também foi uma promessa de campanha. Foi uma promessa de campanha. A gente lembra. Então é isso. Então, assim, se não quer que a gente cite aqui, faça certo. Senão a gente vai citar de qualquer jeito. Eu não tenho rabo preso em lugar nenhum. Graças a Deus. E é isso, gente. Eu quero que a Flávia deixe um recado aqui para as mães, de agradecimento. E a Hilda vai encerrar, gente. Fiquem com Deus. Gente, eu quero agradecer. É uma honra estar aqui com vocês. O que vocês precisarem, por favor, pode perguntar. Pede para a Gardênia, para a Hilda, meu contato. É um prazer esclarecer. Você pode falar, se você quiser, seu contato. Meu contato? Vou passar o meu celular para vocês. É 12 981 11 5401. Tá? Eu esclareço dúvidas, a gente senta para conversar, a gente vê uma saída. Para quem tem convênio, para quem não tem, enfim. A gente consegue uma solução, né? Com relação à educação, a gente precisa estar de olhos abertos, sim. Independente da gestão, se foi PT, se não foi, se foi PSDB, se foi PL, o que é bom é para permanecer, né? Essa lei aqui, ela é excelente, ela é uma lei que está em vigor e que a gente tem que se pautar e lutar pelos direitos dos autistas. Eu estou à disposição, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima, né? Isso aí. Vamos ter uma próxima. Eu agradeço também, Flávia, pela sua presença, Gardênia, você que estava aí nos acompanhando no programa Inclusão Urgente. Se vocês quiserem seguir a gente lá no @Inclusão Urgente, lá no Instagram, né? A gente sempre está colocando lá recorte, pode também estar... Se quiser vir, o João está aqui. E o professor, você que está aqui, João, com a gente aqui no chat, se quiser vir com a gente, manda um recadinho lá que a gente vai ter... Maior prazer, né, Gardênia, receber você aqui para estar conversando. Inclusive, gente, desculpa, Hilda, eu já tinha falado que ia encerrar, mas eu lembrei de uma coisa. A gente também está com dificuldade de trazer esses profissionais aqui. Eu entendo também que é muita exposição, às vezes, falar, e é meio que a gente vira o alvo, né? Que a gente, agora é assim, se você falar contra, aí você é realmente do contra, você não pode falar nada. As portas se fecham, né? As portas se fecham. Mas eu quero dizer para vocês, gente, que a gente tem que falar assim o que é preciso ser dito, sabe? Eu acho que a gente aqui também tinha que sentar para dialogar todo mundo, mas como a gente não teve essa oportunidade, a gente explana o que a gente necessita no momento. Então, assim, convidei alguns professores, estou esperando, acho que um vir em março, mas está meio lá, meio cá, eu entendo que tem esse receio, mas o programa está aberto, inclusive aberto para a nova secretária de Educação vir aqui explicar, se ela quiser explicar, né, sobre a terceirização. Lembrando que eu não vou ser boazinha, não. Por que não explica antes de soltar a notícia? Porque exatamente. É um desespero. Porque o que o ente público tem que entender é que para a família típica é tão difícil conquistar as coisas que quando vamos terceirizar, pronto, tudo cai por terra. Se fosse explicado, olha, mãe, não vai mudar para isso, vai fazer assim, ó, nós estamos capacitando, mas não, vai mudar e não fala nada para ninguém, não. Abre margem para os pais entenderem o que quiserem e fazer esse auê todo. Né? É que muitas vezes, Flávia, também, eu falo como mãe, né? A gente fica com tanto medo, porque assim, quando você falar, é um professor capacitado, ele fez curso, ele entende, ele vai estar cuidando, ele vai estar ali olhando o seu filho. Mas quando fala assim, é uma pessoa que não tem nenhuma capacitação, já bate aquele impacto do medo, porque você vai deixar seu filho com uma pessoa que você não conhece, você sabe que seu filho tem várias comorbidades. Que pode regredir. Pode regredir, e aquilo também, dependendo de como vai fazer aquela abordagem com aquela criança, pode trazer um trauma para aquela criança. Exato. Que vai ser muito mais difícil tirar isso dela depois. E aí a gente acaba
naquele sofrimento. Tá lá, 1 hora, não vou falar nem 2, 1 hora, já liga, mãe, vem buscar seu filho, porque ele está desregulado. Né? Vai começar a ligar, porque assim, a gente sabe que tem que ter, tudo tem que ter um curso, um preparo para estar recebendo aquela pessoa com deficiência. Principalmente o autismo, se ele desregula ou se ele começa a se agredir ou agredir outra pessoa, alguém lá na escola vai ter especialização para estar abordando isso, para estar levando aquela pessoa para um lugar, para estar trazendo ela de volta, para estar acomodando para ela sair daquela crise? Essa é a minha pergunta. Será que esses cuidadores vai ter essa capacitação? Eles vão ser capazes de fazer isso quando um autista se desregular na escola? Ele vai ter a capacidade de estar junto com aquele autista para ajudar ele na alimentação, aquele autista que coloca tudo na boca, não tem controle. Será que ele tem especialização para poder fazer um desengasgo naquela criança? Para poder fazer alguma manobra? Essa é a nossa preocupação maior, Flávia, porque assim, a gente já fica tão apreensivo quando a gente recebe um diagnóstico e quando a gente vai entregar nossos filhos para uma pessoa que a gente sabe que não tem nenhuma capacitação, o nosso medo é maior ainda. Exatamente. Entendeu? E seria tão simples o ente público capacitar. É mais barato capacitar do que ficar trocando toda hora e muda e vamos terceirizar, mas agora vamos voltar. Então, quer dizer... Fora que não para, né, o profissional. Fora que amanhã, hoje é um que está cuidando do meu filho, amanhã é outro, depois é outro, e isso desregula completamente a pessoa autista. Exato. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço muito. Quando a gente começa a falar, a gente tem muito assunto para falar aqui. Mas até sábado que vem, se Deus assim nos permitir, muito obrigada. Deus é maravilhoso, aí gente. Com vai a dar gente. tudo certo, né? Vai sim. E a luta dia continua. Tudo vai acontecer sem precisar do judiciário. Amém. Porque Deus é maravilhoso e perfeito. Essa é a nossa esperança. Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Obrigada. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.